Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo na Kombi com a Nai, que ainda não tem Kombi, mas já vivendo algumas aventuras. Vocês podem perceber, eu tô aqui dentro do carro, eu dormi dentro do carro, porque eu vim para um retiro aqui em Juquitiba e tá muito frio. Eu não sei ainda que horas são. Eu vou ver se eu consigo gravar esse vídeo, porque meu celular está acabando a bateria. E o que que acontece? Eu gravei até um vídeo quando eu estava vindo, né? Mas eu gravei errado e aí não vou poder postar. E agora eu achei uma boa oportunidade para gravar esse vídeo aqui. Então, assim, eu dormi no carro, né? Tem hospedagem aqui, tudo. Então, ontem teve uma cerimônia de ayahuasca, mas que eu não quis participar, porque durante o processo, durante o dia, eu fiz uma medicina que foi muito forte para mim, então eu, como sempre, eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho muita sensibilidade com as medicinas de tabaco. Então, a gente fez a medicina do tabaco, e aí você mastiga, sabe? Mastiga um tabaco fortíssimo. Então, eu fiz muita limpeza, e passei o dia inteiro mal. Aí eu falei, bom, à noite eu não vou querer consagrar ayahuasca, porque eu queria aproveitar bem o curso hoje, né? Que eu vim para um curso. Então, ontem foi o dia inteiro, eu já fiz o tabaco, já fiquei daquele jeito, e aí eu não quis. E aí a mulherada, o pessoal foi para a cerimônia à noite, né? E quando elas voltaram, claro, eu acordei, eu não conseguia dormir, aí as duas amigas, uma que estava de cada lado, elas começaram a roncar muito, e aí eu não consigo. Aí eu peguei todas as minhas coisas e vim dormir no carro, né? Então eu tô aqui. E aí eu falei, "Ai, por que não gravar um vídeo, né, com esta cara amassada de quem acabou de acordar?" Mas tudo bem, né? Porque afinal de contas já é um treino para o que vai acontecer aí pela frente. Assim que eu conseguir comprar essa Kombi. Mas enquanto também não compro, vou ter as aventuras. E não adianta se eu colocar um monte de filtro na cara, porque eu sou assim, né, gente? Tenho 55 anos, tenho já umas falhinhas, umas não muitas, né? São rugas, o rosto já não tá mais tão cheio de colágeno, né? E é isso, aprender a aceitar que é isso, que é a idade. Claro, quando der para dar uma repuxadinha aqui e acolá, eu vou fazer, mas por enquanto não dá. Meu foco agora é a Kombi, então nós vamos seguir nesse plano fielmente. E assim, este retiro, ele é bem importante para mim e para vocês também, que são meus clientes, que passam comigo. Ele é muito importante porque eu estou trabalhando com as ervas, estou trabalhando com rezas e benzimentos, né? Então, é o que eu já faço dentro de alguns atendimentos, das massagens xamânicas, e essa proposta que eu senti que eu fui chamada para isso. A gente sente o chamado e a gente vai seguindo a caminhada. E a caminhada é essa, não é simples. Como vocês viram, ontem eu passei mal o dia inteirinho. Fui melhorar mesmo, para falar a verdade, agora. Eu dormi, me recompus, ainda bem que eu não fiz a cerimônia da ayahuasca. Então, aí hoje eu tô aqui, tô bem para seguir essa jornada de hoje, que eu sei que vai ter a chanupa, eu sei que são a chanupa, o cachimbo, né? Hoje a gente vai consagrar o cachimbo. O cachimbo é uma outra medicina, que essa daí depende como que você vai usar para poder você fazer um bom trabalho, boas limpezas. Então, assim, eu estou num retiro onde a gente está aprendendo a usar ervas, usar essas medicinas, onde para a gente poder fazer as limpezas energéticas e espirituais, né? Da nossa casa e na gente mesmo. Então, como lá eu tenho um espaço e esse spa, eu trabalho dentro de um contexto xamânico, então eu trabalho com limpeza, gente. E não é um spa tradicional, não é um spa que a gente vai. Não é um spa de rede que você vai chegar lá e você vai falar: olha, eu tô com uma dor na lombar e eu vou lá massagear a sua lombar. Não é bem assim. Então, eu preciso conversar com você, eu preciso entender, eu preciso sentir. E aí você vai ser conduzido da forma que tiver que ser conduzido, da forma que eu for sentindo, da forma que a espiritualidade conduzir. Então, eu trabalho dessa forma e por isso que eu estou aqui. Então, eu estou aqui para
melhorar e trazer mais conhecimento para cuidar de vocês. E falando da nossa Kombi, esse eu já nem sei se ele é o quarto vídeo, ele é o quinto vídeo, vamos ver se vai dar tempo, vamos ver se não vai descarregar aqui, né. Então eu tô uma dificuldade para gravar, né, o último aí que eu gravei, eu chorei muito, esse não vai ter choro, chega de choro, mas não é choro de tristeza, é choro de emoção, né. E quando a gente chora, aí eu trabalho com os elementos, né, então fogo, terra, água e ar. E quando esse último que eu fiz aí, que eu sei que eu chorei bastante, é a gente trabalhando essa nossa emoção, né, as nossas emoções que vêm aí através das lágrimas. E aí tá tudo bem, porque ali também é uma limpeza que você está fazendo, né, você está deixando a água fluir, você está deixando as emoções no seu corpo fluírem. E eu sei que teve muita emoção, mas hoje eu tô trazendo mais uma claro que tudo é real que eu vou colocar aqui, mas assim, uma coisa sem filtro, né, uma coisa mais pé no chão mesmo, como vai ser esses vídeos. E daqui para frente eu pretendo sair, né, ir para lugares, feiras e eventos, falando de carros, mais velhos, né, de carros, eh antigos, e também, para quem gosta disso, vai ter bastante disso no canal, até eu comprar minha Kombi, até eu poder viajar. Isso não significa que eu não vá fazer pequenas viagens, eu vou fazer pequenas viagens, já tenho algumas programadas. Próximos dias aí, estarei indo para João Pessoa, porém, essa viagem já era uma viagem que antes de eu começar o canal, ela já estava comprada. Então ela não tem muito com o contexto, do canal, mas eu vou tentar aproveitar ela de alguma forma, eu vou ver o que que tem lá em João Pessoa, para que eu possa trazer aqui de conteúdo pra gente, né, ligado à nossa Kombi. E eu tô muito cada vez que eu vou gravar, né, um vídeo mesmo eu já gravei muito, gente, mas eu não quis postar, então mas toda vez que falam: "Agora eu vou gravar", sempre me vem assim: "Ai, será? Será que eu dou continuidade nessa loucura? Será que" porque tem uma responsabilidade aqui, eu tenho que me programar, eu tenho que me organizar, e aí eu falo: "Ai, será? Será que eu continuo? Será que eu continuo me expondo aqui?" Porque assim, gente, vocês podem achar, não sei o que que vocês podem pensar de mim, mas fala: "Poxa, uma mulher dessa, cabelo colorido, não sei o que e tal". Mas, cara, achar que a pessoa quer se aparecer por isso, não é. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre mexi no meu cabelo, a vida toda, eu sempre mexi, sempre tive mecha, o cabelo estava comprido, eu cortava curto, já passei a máquina na minha cabeça. Já tive cabelo preto com mecha loira, já tive cabelo loiro, já tive cabelo vermelho, já tive cabelo vermelho com mecha. Vocês não têm ideia da quantidade de coisa que eu já fiz no meu cabelo. E agora eu usava ultimamente ele é azul e rosa. O rosa ele cansa, porque ele desbota e o cabelo fica muito feio. E dava muito trabalho, ó, é muito tempo para fazer meu cabelo, dá muito trabalho. Quando eu comecei a usar assim, teve muita gente mais ou menos da minha idade que tentou, mas não conseguiram manter, porque não é fácil não. Porque um cabelo colorido dá muito trabalho, né. E aí chama atenção, né, porque é um cabelo colorido. E aí tá um cabelo colorido todo zoado, então pra mim não dá. Esse é um dos pontos que eu penso muito com a questão das viagens. Só que como a princípio as viagens serão curtas, então eu vou conseguir manter cuidando dele, mas assim, nem de longe eu penso em mudar a cor do meu cabelo. Vamos supor que eu fiquei um ano viajando, fui lá pra Namíbia de Kombi. Como que eu vou fazer com o meu cabelo? Eu não sei. Não sei. Mas aí eu não tenho zero vontade de deixar o meu cabelo da cor natural. E então, assim, é difícil gravar os vídeos, não é fácil. Até aquele terceiro mexia muito. Então, hoje, como eu tô num outro clima, numa outra energia também, e eu não quero ficar trazendo só lágrimas aqui, né? Eu quero trazer coisas legais e vai ter muitas coisas legais. Isso eu garanto para vocês. Então, eu já tô me organizando, não vou negar que eu tenho vergonha ainda de alguns lugares, falar: "Olha, não sei o quê". "Ai, eu tenho esse projeto, eu tenho esse canal", e eu tenho vergonha, assim, de falar: porque tenho muitas coisas que dá para fazer, tem muitos planos aqui, já tenho muitos que eu posso ir na loja tal, falar com fulano e falar e eu tenho vergonha, eu não vou negar, mas eu faço.
Eu tenho uma certa resistência, mas a resistência de gravar o vídeo eu já superei, de gravar o primeiro, de criar o canal, de ir falando com as pessoas, de ir convidando as pessoas para seguir o canal, de ir convidando vocês aqui para seguir, compartilhar, comentar, enfim. Cada vídeo, cada coisinha assim, são desafios bem grandes, né? Tem que falar dessas emoções, expor, falar aqui, cara, né? Falar, chorar, falar do meu pai, expor essas coisas assim é um pouco difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, não é fácil, não. Ainda chegar com pessoas desconhecidas, oi, eu sou a Nai, eu tenho esse projeto, você poderia me ajudar? Tararã. Eu tenho muita dificuldade em pedir as coisas para as pessoas, eu tenho essa dificuldade, né? Então, assim, por isso que eu me tornei meio solitária e fechada no meu mundo e fazendo as coisas que eu acho que eu devo fazer, e eu me virando sozinha. É cansativo, né? Porque a gente precisa das pessoas, para vocês verem, né? Essa semana, essa semana não, eu fiz uma arte lá no meu spa, eu tenho um jardim lá em cima. Então eu fiz um negócio lá de cimento e eu não su e eu tinha que subir aquilo, que eu fiz erradamente, eu devia ter feito lá em cima já no jardim, eu fiz lá embaixo e tinha que subir, né. E eu não tinha como subir, porque é muito pesado, muito pesado. Eu não quis subir com os sacos de cimento, eu falei: "Ah, eu faço uma vez, eu subo de uma vez só". Aí, cara, ficou pesado pra caramba. Então eu fiz lá embaixo. Porque é um suporte para eu colocar um tecido para segurar o vento, por conta das plantas. Aí tem um rapaz lá, vizinho, e aí ele sempre manda mensagem que quer fazer massagem, mas fala que não dá, que não tem condição, tá aqui, tudo bem. Aí ele falou assim, ele ficou de fazer um serviço lá para mim, né, lá no spa, e aí mas vai ser pago esse serviço, né, porque acho que tá tendo infiltração lá no banheiro, então o teto tá, enfim, ele ficou de fazer esse serviço. O que que acontece? Ele viu aquele peso, ele falou: "O que que é?" Eu expliquei, ele falou: "Não, pode me chamar que eu levo lá para cima para você". Eu falei: "Ah, você leva mesmo? Poxa, que legal, obrigado, levo, levo". É, ele levou, né, eu ajudei, claro, mas ele levou. Aí depois mandou uma mensagem cobrando, né, tipo: "Ah, podia me dar uma massagem". E eu achei muito chato, né, eu achei chato pra caramba isso, eu me senti super mal, eu falei: "Cara, que chato, né", porque a pessoa: "Pode contar comigo, o que você precisar". Aí você fala: "Pô, que legal, né", porque é tão difícil conhecer pessoas assim, aí de repente já veio a cobrança, e eu não gosto disso. Se tivesse combinado disso antes, falar: "Olha, a gente poderia trocar? Eu levo isso daí lá pra você e você faz uma massagem em mim?". Tudo bem, se para mim fosse conveniente, eu faria. Falar: "Não, não, tudo bem", fosse combinado antes, não teria problema nenhum. Mas a pessoa faz, aí depois: "Oi, eu preciso, ó, eu preciso, bom, você podia me dar uma massagem, né, eu mereço". Puta, isso daí eu fiquei muito chateada, eu não gostei. Então, assim, eu não gosto de pedir. Né, eu não gosto de pedir as coisas, então tanto é que o negócio ficou lá mais de um mês, e eu não tinha como levar. Falei: "Ah, na hora que aparecer um abençoado aqui, me ajuda e eu levo, enquanto não aparecer, então vai deixando aí". Mas assim, se eu me colocasse a levar, eu ia amarrar umas cordas, eu ia fa se vocês forem lá no meu Instagram depois, vocês vão ver isso daí. Então é isso, então eu tenho um pouco de dificuldade de pedir as coisas, então ficar pedindo: "Ai, se inscreve, não sei o quê", eu mando, né, para o pessoal conhecido, porque é um canal novo, né, gente, eu não conheço ninguém, assim, então você vai pedindo para os conhecidos que você tem, e ir trabalhando em cima dos conteúdos que fiquem legais e que a plataforma vai entendendo que é interessante. Então eu tô sem pressa, né, eu tô sem pressa. Isso daí é uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada, nessa jornada, não é saber que as coisas têm seu tempo. E não ir trabalhando com ansiedade, não ir trabalhando com ansiedade. Então é uma forma também de trabalhar minha ansiedade e essas questões. Então, vamos lá, vamos ter paciência e esperar o canal crescer no tempo dele, procurar fazer bons conteúdos, falar de coisas bem legais, coisas interessantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um pouco de vergonha ainda de chegar lá: "Ai moço, sabe o que que é? Eu tenho um canal,
e assim, nananã. As pessoas amam a ideia, as pessoas amam. Quando eu falo, todo mundo adora. Então eu vou sentindo que aí isso me dá um pouco, me dá ânimo de continuar, né? De falar, não, eu vou continuar, não, eu vou gravar, porque parece realmente ser uma coisa bem legal. Porque não é uma coisa à toa. É, como eu falei para vocês, eu poderia ter esperado, ter comprado a Kombi, e aí tá, ó, tô viajando e é isso aí. Mas eu, poxa vida, e essa jornada até chegar à Kombi? E essa caminhada até chegar à Kombi? Eu também queria mostrar, né, os desafios, a própria timidez de chegar a pedir para as pessoas, de colocar a cara aqui, falar, ai, gente, olha isso, assim, né? Porque eu sei que muito da minha intimidade. É, vai ter que ser falada, que as pessoas têm curiosidade, quer saber, né, tal coisa. Então, aí fala: "Ai, né, como é que responde isso?". A gente sabe que tem gente, muita gente desagradável, aí eu falo: "Como que eu vou me preparar com essas pessoas? Como que eu vou lidar?", né, quando uma pessoa chega lá e me fizer uma ofensa, porque a gente sabe que isso é muito comum no Instagram, sabe que muitas coisas você não pode, você não pode comentar, que você não pode falar. O tempo inteiro você tem que se justificar, porque às vezes eu quero falar tal coisa, mas eu tenho que ficar me explicando. Então está sendo um exercício muito grande gravar isso daqui, um exercício muito grande, né? Muitos assuntos que você tem que tomar cuidado e você vai se explicar. Por exemplo, um exemplo, tá? Ai, eu não gosto de gato. Eu de fato, né? Ai, você prefere criar um gato ou prefere criar um cachorro? Eu prefiro criar um cachorro. Então, eu não tenho muita simpatia com gato. Puxa, imagina você falar isso. Ah, eu não gosto de gato. Aí quem gosta de gato vai. O que que a pessoa vai ouvir? Ela vai ouvir o que ela quiser. Então ela vai ouvir, ah, eu mato o gato. Não, gente, não é isso. Eu só. E então você tem que ficar se explicando e se explicando o tempo todo. E aí você fica tomando cuidado com o que vai falar. Então, é uma das dificuldades que eu estou encontrando, que eu sei que a gente tem que tomar cuidado com várias coisas. Então, tá preparada para receber essas pessoas que vão ser desagradáveis, que vão vir aqui me criticar, que vão vir falar mal, que vão vir falar coisas que não são legais. Então, eu pensei em tudo isso, né? Até minha filha, a gente conversou, né, bastante. Ela falou: "Ah, você tá preparada, tem que entender, né, que essas coisas vão acontecer". E aí é isso, vamos vivendo. Olá, pessoal. Tô aqui no Retiro. Vamos tentar fechar esse vídeo aí. Voltei depois da noite no carro, depois do banho de ervas gelado, café da manhã agora. E estamos aguardando aqui meia hora para dar o início, né, o curso, finalizar ele. E lá pelas 5 horas, a previsão de finalizar o curso. Então, eu vim aqui para encerrar a nossa conversa lá do começo do vídeo, falando das questões, das dificuldades, né, da experiência de dormir no carro, que para mim não é nenhum problema. E aí levanta muitas questões, né? Me aventurar. Eu já me aventurei bastante, mas eu nunca dividi isso, né? Então agora eu vou ter a oportunidade não de começar a viver aventuras, porque isso eu já faço. Então agora é de começar a mostrar de fato as aventuras para vocês. Então agora de verdade é começar a viver essa experiência de dividir, que é um desafio. Dividir, né? O tempo a gente está aqui num momento bem introspectivo e tal. E aí você fala, caramba, é um momento de ter um conteúdo legal, então eu tô um pouco nessa confusão ainda. Às vezes eu esqueço de gravar, aí às vezes eu falo, poxa, às vezes eu tô no estado meditativo, aí eu falo, puxa, eu preciso gravar um vídeo. Então eu tô meio confusa ainda com tudo isso, mas acho que faz parte. É algo que eu nunca fiz na vida, então como tudo é um desafio, e eu me coloquei nesse desafio, tô aqui e não vou negar para vocês que toda vez que eu viajo, que eu venho para os retiros, eu não tenho nem vontade de pegar no celular. Por mim, celular, se, se fosse falar assim, de voltar atrás, falasse, como que você gostaria de viver? Aí eu gostaria de viver sem redes sociais, sem essa obrigação que a gente tem o tempo inteiro de estar dividindo, né? Mas por outro lado, isso também é legal, porque antes quem tinha essas oportunidades eram só os artistas.
E tem tanta gente inteligente, tem tanta gente com conteúdo legal, né, que pode dividir isso. Então a gente vê, né, tanta gente bacana, com tanta coisa, né, com tanta história e também poder dividir isso. Então às vezes eu fico nesse conflito ainda. Ai, de ser bom e de ser ruim, de ser bom e de ser ruim. Mas a gente vai vivendo. No bom e no ruim, eu vou aqui criando os conteúdos com o maior carinho para vocês. E é isso. E aí eu vou me despedindo agora, vou voltar só depois com outro vídeo, quem sabe na estrada. E agradecendo e sempre pedindo, né, para vocês colaborarem com a divulgação, de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar, se inscrever no canal, né? Me acostumando com essa ideia de pedindo isso. Uma coisa que eu já falei aqui, que eu tenho também essa dificuldade. Mas estamos aqui para dividir esses momentos que são bem legais. E como sempre eu falo, né? Espero que vocês... Ih, o ritmo tá outro aqui. A gente fica mais lento mesmo, tá? É isso. Ai, gratidão. E espero que vocês gostem desse vídeo todo cortadinho. Mas é isso. Eu nunca sei como terminar um vídeo. Nunca sei como acabar. Ainda mais agora que eu tô num ritmo slow motion, que eu tô num ritmo mais lento. Então agradeço vocês mais uma vez. Beijos e vamos embora nessa Kombi com a Nai.